Vamos lá. E agora sim, vou fazer várias perguntas sobre isso, tá? Eu acho que é só mais ou menos nisso que eu vou focar a nossa atividade, tá? Então, defeitos da visão. Então, agora aqui a gente vai ver os defeitos que o nosso sistema óptico pode apresentar, né? Então, olha lá. Visão emétrope. O que é uma visão emétrope, gente? Uma pessoa que enxerga normal. O que é uma pessoa que enxerga normal? Que tem uma visão boa. Você coloca o objeto na frente, né, do seu olho. Esse objeto vem, né, passa observe que ele vem. Ele tem o primeiro, né, a primeira lente ali, que é a nossa córnea, a primeira influência. Ele dá uma fechada no raio. A nossa córnea termina de fechar esse raio, né? E ele foca, ó, né? A imagem é formada na retina, que certinho atrás do olho. Então, lembrando que aqui é o ponto cego, né? Onde vem onde nós temos a passagem do nervo óptico aqui, né? Ó. Mas ele forma certinho aqui atrás. Pode ver que ele está invertida e real, né? Então, esse aqui é um olho certo, um olho que está funcionando perfeitamente, tá, gente? Um olho sem defeito algum. É um olho emétrope. Olha só, nossa, nem fala bonito, né, gente? Bom, agora a gente vai ver o quê? Quando o olho não é emétrope, né? Que muita gente tem, né? Que é um olho que tem um pequeno defeitinho, comum, tá, gente? Vamos lá. Míope, então tem o emétrope e tem o míope, tá bom? O olho míope, né? Então a doença da visão é chamada de miopia. É a mesma coisa de você ter mil pintinho, né? Você tem mil pintinho, você pode falar que miopia. Não, vamos voltar aqui. Foi chato, né? Na miopia, a formação da imagem ocorre antes da retina. Olha só, você tem um defeito no teu olho, né? Porque o olho é anormalmente longo, né? Então, quando a gente é zoiudo, é brincadeira, viu, gente? Quando você tem um olho longo, né? A gente fala que o olho mais comprido, a gente tem a miopia. Os míopes enxergam mal de longe, tá? Então, eles enxergam bem de perto, mas eles enxergam mal de longe. Corrige-se esse defeito com o uso de lentes. Óculos ou lentes de contato, tá, gente? A gente consegue corrigir. Só que essas lentes são divergentes, né? A gente já vai ver por que é divergente. A lente divergente, né? Ela vai ser usada, então, para corrigir a miopia, tá? Atualmente, vamos ver se é isso mesmo. É lente divergente. Isso mesmo. Lente divergente, porque ela vai abrir o raio, né? Lente divergente, ela diverge o raio, então ela abre o raio, não é isso? Então a gente vai ver a função, já a atuação dela. Atualmente, há tratamento cirúrgico para olhos, né, míopes, tá bom? Lembrando que quem tem miopia não pode usar óculos para ir no zoológico, né? Então quem tem miopia não pode usar óculos para ir no zoológico. Professor, por que não pode usar óculos? É chato sem vocês perguntar, né? Porque esse óculos é divergente, né, gente? Não é para ver animais, tá bom? Chatice. Bom, vamos lá. Então, olha lá, miopia. Ixi, ficou um quadradinho aqui. Ó, miopia, olha só. O olho, deixa eu pegar aqui minha caneta, é horrível, hein, gente? Ó, o olho certo era para estar aqui, ó. O fundo do olho, tá? Era para estar aqui, onde está vindo o foco da sua lente. Observe que o olho é mais longo. Tá? O olho está mais longo. Ah, professor, mas não podia ser um probleminha aqui nas lentes? Podia também, gente, mas geralmente a gente chama de olho mais longo. Então, olha só. Então, aqui, né, era para estar chegando se fosse um olho normal, ó, onde o foco, né, a imagem se forma no fundo do olho. Mas observe que o olho está mais longo, tá? Então, nós não temos uma imagem nítida formada ali. Se a gente for ver, a gente vai ter aqui assim, ó, os raios se cruzando. Então, nessa região aqui, ó, né, a gente não tem um foco perfeito como aqui. Tá bom? Então, isso é considerado um olho míope. O olho é mais longo, tá? Então, a imagem, né, não é focada exatamente no fundo do olho. Tá bom? A imagem não é focada exatamente aqui no fundo do olho. Então, o que a gente precisa fazer? A
gente precisa colocar uma lente divergente. Para quê? Para ele abrir certo. Então, se a gente coloca uma lente divergente aqui, ó, esse raio que vem reto lá, ele vai dar uma abridinha. Quando ele dá uma abridinha, ele vai fechar, então, com a nossa lente natural do nosso olho lá no fundo. Então, por isso que a gente usa lente divergente, tá? Então, ó, a imagem forma-se antes da retina, geralmente devido ao maior comprimento do olho ou a curvatura mais acentuada da córnea. Foi o que eu disse, né? O nosso olho pode ser mais comprido ou a nossa córnea pode estar muito mais acentuada, né? A vergência dela. Então, a gente tem um probleminha aí em algum lugar, tá? O míope vê mal de longe, mas enxerga bem de perto, pois a sua acomodação é suficiente para a visão de perto, tá bom? Olha só que interessante, ó. Emétrope, o cara perfeito aqui, ó. A imagem formada no olho, tá? Para miopia, a gente vai ter o quê? O raio vem e se fecha em algum lugar que não é no ponto aonde deveria formar a melhor imagem, lá no fundo do olho. Então, o que a gente faz? A gente não vai colocar lentes divergentes para corrigir, né, o olho míope. A lente divergente tem a vergência negativa, a gente já estudou na aula passada. Então, por isso que a gente usa o óculos do míope, ele é de lente negativa. Então, a gente chama aqui, ó, 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 5 graus. Eu tenho 5 graus de miopia. Não é isso? Lembra? Então, esse aí é a dioptria. Então, é os 5 graus, é o que eu tenho que corrigir. Então, se o olho é muito longo, né, então eu vou precisar de um óculos. Né? Essa luz está chegando aqui no 5, menos 5, porque a vergência de lentes, a vergência de lentes divergentes é negativa. Então, a gente usa grau negativo. Então, a miopia se corrige com lentes divergentes. Então, se você tem menos 5 graus, né, se você tem 5 graus de miopia, você usa um óculos de 5 graus ou divergência, né, 5, negativa. Tá bom? É assim que funciona. Se você tem 3 graus de miopia, você está chegando a luz quase lá. Se você tem 1 grau de miopia, ó, nossa, mas por pouquinho que não está perfeito. Se você tem meio grau de miopia, praticamente a luz está chegando lá no seu olho. No fundo do seu olho perfeitamente. Então é assim que dá o grau, né? Quando a pessoa fala que tem miopia, tantos graus, etc. Então a pessoa que tem 5 graus de miopia, rapaz, né? A luz está se formando muito longe do fundo do seu olho onde estão os sensores. Ok? Então a miopia, a vergência negativa, né? Que a gente corrige, né? Porque a nossa lente é divergente, tá, gente? Legal, né? Bom, vamos continuar aqui. Miopia, sintomas, ó. Então, miopia, né, a luz, né, o foco se dá antes do olho, a gente usa lentes divergentes. Então, ó, qual que é os sintomas? Frangir os olhos para enxergar bem de longe. Então, se tem uma coisa longe, a pessoa fica forçando o olho. Ou aproximar muito objetos. Então, a pessoa, o objeto é muito longe, ele pega lá de longe e traz pertinho para poder enxergar, tá? A criança que escreve com o nariz colado no caderno pode ser míope, né? Então, muitas vezes professor de ciências geralmente nota isso, né? Ele vê uma criança escrevendo muito perto do caderno e fala, essa pessoa não está ela tá com problema na visão, né? Então, por isso que geralmente os professores indicam para a mãe fazer. E às vezes o aluno só, né, é aquele jeito dele também, né? Mas por isso que é bom, né, prevenir do que remediar. Correção da miopia, ó. Então você coloca uma lente, ó. Essa aqui é uma lente de bordas grossas, lembra? Lente divergente, né? Então ele dá o que? O raio vem reto. Em vez de bater reto aqui, ele passa por essa lente, ele dá uma aberturinha. Agora, quando ele dá uma aberturinha, ele dá uma fechada um pouco menor nas outras lentes naturais do nosso olho. E aí sim ele foca lá no lugar certo, que é o fundo, né? Onde estão os sensores, na fóvea lá, não é isso? Lá na retina, onde estão os côneos e os bastonetes. Ok, gente? Então, ó, a correção da miopia é feita com lentes negativas. O que é uma lente negativa, professor? Gente, lente negativa é uma lente divergente. Né? A gente chama ela de negativa porque a vergência dela, né? Vergência é 1, né? 1 sobre o foco. Não é isso? Só que lentes divergentes, o foco é negativo, não é isso? Então a gente fala que são lentes negativas.
Se o foco for medido em metros, a gente tem as diópetras ou o grau, né? Ok? Essas lentes são finas no centro e espessas nas bordas. A espessura da borda será tanto maior quanto mais forte for a miopia. Lembra que eu falei dos graus, né? Então, quanto mais a gente precisa abrir o raio, né? Quanto mais longe do lugar ideal, né? Quanto mais longe aqui do fundo do olho, onde estão os nossos cones bastonetes, a luz, né? O raio for focado, mais eu vou precisar de uma lente mais, né, divergente aqui fora para abrir mais os raios, ok? Então a gente fala que tem a lente maior, um grau maior. Bom, aqui a gente tem então, olha só, o lente do míope, o olho do míope, ó. Então tem o objeto, a luz vem, fecha, ó, olha a distância que ele está da retina aqui, ó, do fundo do olho, tá vendo? Então a gente, né, nessa situação ele vê a imagem assim, ó. De perto ele vê bem, mas de longe ele não enxerga quase nada, tá? Aí você coloca uma lente divergente, aí sim a imagem se forma no lugar correto, né? E aí você corrige um problema visual que você tem, né? Joia? E agora nós temos outro caso, a hipermetropia, que é o contrário. A imagem forma-se após a retina, geralmente devido ao menor comprimento do olho ou a curvatura mais plana da córnea, tá? Então agora o foco seria atrás, né, dos sensores, atrás ali da onde estão os cones dos bastonetes, tá? Então como vai funcionar? Olha lá. Então a vergência aqui das lentes naturais do nosso olho ou o nosso olho, né, não propiciam que essa luz, os raios, ou a imagem seja formada exatamente ali, né, no fundo, né, nos sensores ali do nosso olho. Então o foco seria o quê? Lá atrás. Observe que os raios não estão se cruzando aqui no fundo do olho. Então a gente vê desfocado, né? A gente vê a imagem não nítida, tá? Então, olha só, a imagem forma-se após a retina, então a imagem ia estar aqui, ó. Tá? Geralmente devido ao menor comprimento do olho. Então, é o olho mais curto, ó. Então, o olho deveria estar agora aqui, ó. Tá? Ou o quê? A curvatura mais plana da córnea. Então, se a córnea também não tiver como fechar aqui esse raio perfeito aqui, né? Tiver um defeitinho na córnea ali, também a gente vai ter a formação em outro lugar, né? Bom, o hipermétrope vê mal de longe, mas através do esforço de acomodação ele consegue enxergar. Então, ele vê mal de longe, só que ele se esforça e ainda consegue ver alguma coisa. A acomodação não é suficiente para enxergar de perto. Então, quando tem um objeto muito perto dele, ele não dá conta de enxergar bem. Então, esse cara, ele enxerga melhor de longe, mas de perto ele tem grandes dificuldades. Então, olha lá. O emétrope, cara perfeitinho. Gente, só para falar uma coisa para vocês, não existe o perfeitinho, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Essa questão de perfeição é questão de tempo, tá? Então, a miopia é quando o raio se forma antes. E hipermetropia, gente, quando o raio se forma lá atrás do olho, né? Então, o cara que tem 5 graus de hipermetropia, o raio está se formando lá longe, tá? Então, o que eu preciso fazer? Fechar esse raio. Eu preciso que a luz venha e bate aqui no olho. Então, eu preciso colocar o quê? Uma lente convergente. Então, o raio vem reto, já dá uma fechadinha. Então, o raio vem reto, já dá uma fechadinha. E aí, os nossos olhos terminam de fazer o trabalho. Nossa lente natural, né? Aqui, nós temos o foco, né? Lente convergente. Foco positivo. Então, a vergência também será positiva, porque a vergência é 1 sobre o foco. Por isso que a gente corrige, a gente fala que corrige a hipermetropia, né? A correção da hipermetropia são com lentes positivas, né? São com lentes positivas. Lentes positivas por quê? Porque a vergência é positiva. 1 sobre o foco de uma lente divergente, de uma lente convergente, desculpa, um foco é positivo, né? Então a gente fala que usa lentes positivas. Então quando a gente usa lente
É o contrário da miopia, né? A gente usa uma lente divergente para jogar a luz. Deixa eu apagar isso aqui. A gente usa uma lente na miopia. A gente usa uma lente para jogar a luz que ia vir lá pro final do olho, no lugar correto. Então a gente vai fechar essa luz, a gente vai abrir essa luz, né? Ok? Já para hipermetropia, a gente precisa o quê? A luz que ia vir ia fechar aqui, ó. Agora a gente coloca uma lente divergente para ela fechar aqui no fundo do olho. Tá? Então formar a imagem aqui, ó. Então ela tem que convergir, tá bom? Então tem que fechar o raio, para o raio se encontrar, né? Porque a imagem não é formada quando os raios se encontram, não é isso que a gente falou? Até hoje, a gente sempre falou, a imagem real é quando os raios se cruzam. Então a gente tem que fazer o quê? Os raios se cruzarem exatamente no fundo dos nossos olhos, onde estão os cones e os bastonetes, para a gente ver com nitidez. Então é isso que, né? Os nossos óculos têm essa função, lentes, etc. Tá bom? Vamos lá, hipermetropia, sintomas. Olha lá, a luz está se formando lá atrás, não é isso? Então, sintomas. Vamos pegar aqui, sintoma. Eu gosto do marca-texto, vamos lá. Sintomas. Fadiga ocular e dores de cabeça, tá, gente? Pessoa, né? Provocada pelo esforço de acomodação constante. Então, a pessoa tá lendo, cara, ela sofre. Porque ela não enxerga bem de perto, nossa, ela se ferra. Na criança, quando a hipermetropia é forte, está geralmente acompanhada de estrabismo, né? Então, a hipermetropia muito forte tem essa característica, né? Geralmente a pessoa esforça tanto os olhos, tal, que a pessoa se mostra estrábica, que é o chamado vesgo, né? Ok? Então a pessoa fica um pouco estrábica, tá? Então, você pode até, às vezes, diminuir um pouco o estrabismo da criança se você detectar a hipermetropia um pouco antes, né? Ok? Bom, correção, né, gente? Olha lá. Então, a correção a gente vai colocar o quê? Uma lente convergente. Ó, o raio vem, dá uma fechadinha. Essa fechadinha que o raio convergente. E aí, nossos olhos terminam de fechar. Então, o raio que ia se formar lá atrás do olho, né, imagem que só seria nítida se o olho fosse mais longo, acho que esse é o melhor termo. Agora sim, esses raios são, né, o cruzamento dos raios acontece exatamente lá onde tem os sensores, né? Então a gente corrige com lentes convergentes, ó. A correção da hipermetropia é feita com lentes positivas, né? Positivo já expliquei por causa da divergência. Uma dióptria é 1 grau, então a gente aprendeu também lá atrás, vocês não sabiam disso, né? Também chamadas de convergentes, né? Ou convexas, ok? Estas lentes são espessas no centro e finas nas bordas. A espessura central será tanto maior quanto mais forte for a hipermetropia. Tá? Quem não lembra sobre o formato da lente, né? Eu vou tentar aqui deixar alguma coisa, se eu lembrar na hora de colocar o vídeo, aqui, lá sobre o formato da lente. Mas só entrar no canal, né? E assistir o vídeo de lente zoom. Né? Na lente zoom a gente fala sobre essas propriedades, lente convergente, divergente, bordas grossas, bordas finas. Né? Também fala do meio, né? Aqui a gente está considerando sempre o meio como o ar, né, gente? Porque se a gente usa óculos, o meio que está, né, o óculos está imerso é o ar, tá bom? Mas a gente sabe por conhecimento que depende, né, do meio que ele está imerso. Mas para facilitar a gente usa sempre o ar aqui, pelo menos para entendimento momentâneo, tá? Olha só como que seria então o inverso, ó. O cara tem hipermetropia, então tem o objeto, a lente vem, só que as lentes... Nossa, tá horrível essa imagem, né? Parece que é o cara com problema na visão que fez. Né? Tá fora de foco. Mas vamos lá. Então, os raios vêm, mas o nosso olho não é capaz, né? Nossa lente natural não é capaz de fazer a convergência aqui nesse ponto aqui, ó, que é o fundo dos nossos olhos. Então, o sensor. Então, o cruzamento dos raios aconteceria lá atrás. Aconteceria, porque não tem como atravessar o olho, né? Quando a gente coloca uma lente convergente, tá aqui, ó. Então, a gente há um pré-fechamento dos raios e ele, então, o nosso olho, ajudando, né, o cristalito e a córnea a focar exatamente no fundo do nosso olho, na retina, tá bom? E aí, então, a gente tem imagem nítida.
Então, como que o cara que tem hipermetropia enxerga? De longe, ó, ele enxerga legal. De perto, tudo, né? Tudo ali fora de foco, tá bom? Por isso que ele força, né? Para tentar focar melhor. Tá? É o inverso do míope. Ok, gente?